Números, capítulo 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. As tribos de Ruben e de Gade tinham gado em grande quantidade. Quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isto é, as cidades de Atarote, Dibom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleal, Sebã, Nebo e Beom, é terra boa para a criação de gado. E nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade e não nos faça ir para outro lado do rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto os seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei de Cades-Barneia para espionar esta terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram, desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhe estava dando. Então, naquele dia, o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, e por isso juro que eles não verão a terra que prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a gente daquele tempo, isto é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais, a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel? Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto, e eles serão destruídos por causa de vocês. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gade chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas, e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios e israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles no outro lado do rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui, a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então na presença de Deus o Senhor, preparem-se para a batalha, e que todos os seus homens armados atravessem o rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele e nós conquistemos a terra. Depois vocês poderão voltar, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com os seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá esta terra a leste do rio Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para suas famílias e façam currais para as suas ovelhas e vacas, e cumpram o que prometeram. Os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gade, ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos dos israelitas.
Ele disse assim: debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gade e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam no lado oeste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados o rio Jordão junto com vocês, então deverão receber a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele atravessaremos o Jordão armados e lutaremos na terra de Canaã. E assim as terras deste lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que havia em redor delas. Os homens da tribo de Gade construíram de novo as cidades de Dibom, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Esbom, Eleal, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon, alguns nomes foram mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou, e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e os chamou de povoados de Jair. Noba foi e conquistou a cidade de Quenate e os seus povoados, e pôs o nome nela de Noba, que era o nome dele mesmo.